Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Sacretizo, estou no mato isso. Esse estudo é um estudo centrado em Mateus, Evangelho Sinóptico de Mateus, em seu capítulo 5. Trata do início do ministério de Jesus em região da Galileia. Por volta do ano 30, Jesus havia passado o seu período da Judéia e agora a iniciar o ministério em Galileia. Iremos tratar de fazer uso da teologia bíblica, sistemática e exegética. Convido agora os irmãos para a oração e daremos partida a esse lindo estudo especial, Evangelho Sinóptico de Mateus e seu capítulo 5. Amado Deus, eterno Pai, provedor da salvação, pelos méritos do teu Filho amado, Senhor Jesus, entramos em tua presença. Pai, clamamos pelo teu Santo Espírito Santo para que dirija esse lindo estudo e que todos os nossos amados ouvintes possam ser imbuídos pela tua sabedoria e as mentes aclaradas a tornar discípulos, a propagar e implantar o reino de Cristo sobre essa terra. Pai amado, clamamos pela direção do teu Santo Espírito a dirigir a esta lição. E te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Foi entre as cidades de Corazim e de Cafarnaum, 3 quilômetros de distância entre uma outra região da Galileia, ao monte a 155 metros, que Jesus realizou o sermão da montanha. Não são condições, tratam de declarações para todo o nascido de Deus. São declarações voltadas para os filhos de Deus. São declarações de bênção. Não condições de salvação. São somente declarações. São 8 declarações. Jesus ainda não havia escolhido os 12 discípulos. São declarações de todos os filhos de Deus, já que são abençoados, não são condições. A primeira declaração que Jesus faz. Convido os irmãos para a leitura, o verso 1. E Jesus, ao ver a multidão, subiu ao monte e assentou-se, e aproximaram-se os seus discípulos. Está em frente o mar da Galileia, entre a cidade de Corazim e Cafarnaum. Corazim, que foi uma vila ao norte da Galileia, e Cafarnaum, uma colina sobre a costa norte do mar da Galileia. Eu abrir a sua boca, os ensinava a dizer. A primeira declaração, Macari, do grego, são felizes, abençoados, pitorre, os pobres em espírito, porque a esses é o reino dos céus. Os humildes são quem reconhece a sua fabilidade, reconhece a inferioridade, sabem que não pode alcançar salvação por seus próprios meios ou recursos, mas reconhecem a graça de Cristo. Amados, o reino inicia com os pobres. O ministério de Jesus começou com os pobres, capítulo 5 do Evangelho Sinóptico de Mateus, verso 3, e termina com os pobres. Amados, os pobres de espírito são todos que reconhecem a sua condição de homens mortais,
que não podem por si próprio salvar-se. Capítulo 11 do Evangelho segundo de Mateus, e o verso 5, o reino termina com os pobres. Os cegos vêm, os coxos caminham, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres lhes é anunciado as boas novas. A segunda bem-aventurança, declaração aos filhos de Deus, já que não são condições, são declarações para quem já são abençoados, porque assim são chamados filhos de Deus. Bem-aventurados ou felizes, macari, os que choram, porque a eles serão consolados. Quem são esses que choram? São quem reconhecem o pecado, o mal que lhes aflige a humanidade. Vivemos em um mundo de sofrimento. E é inevitável que não sofra a humanidade. Cada um traz sofrimento, seja independente de gênero, condição, crença, todos nós sofremos. Mas apesar de sofridos, existe um reconhecimento de Deus. Por trás de toda a tristeza humana particular, existem forças concedidas pelo próprio Espírito de Deus para que possam se vencer os erros, os equívocos, as fraquezas. Existe força, urge força por trás da fraqueza. A bênção emocional de tristeza relacionada às ações humanas ajudam a ganhar força para que possa se vencer os erros. Amados, e essa declaração também está expressa a epístola de Paulo aos Hebreus, capítulo 7, verso 25, portanto podem também salvar perfeitamente os que a eles chegam a Deus, a viver sempre por interceder por eles. Cristo nos dá poder para vencer o pecado. Amados, todos que vêm a Jesus e confessam a condição de humildes, reconhecem a sua inferioridade, que não podem por si próprio, que por meios e recursos, condições, alcançar a salvação, senão pela graça de Cristo, e que conhecem que o mal aflige, que existe o mal. O mal não é uma teoria, o mal não é um teorema, o mal é real, o mal não é fábula, alegoria, ele é realidade. O aspecto grego, alífia, representa a própria realidade. Não escapemos da realidade, mas existe o reconhecimento de Deus para todos que sofrem. Amados, se existe o reconhecimento de Deus para todos que sofrem, nós devemos ater-se ao conceito também de esperança. Esperança para o aspecto judaico, pensamento judaico, está associado à raiz do termo aliar-se. Existe alívio, tranquilidade para toda e qualquer mente humana, uma vez que somos seres racionais, quando estamos alinhados aos projetos, à ideia, à mente de Cristo. Amados, esperança é a expectativa alinhada à mente, à ideia de Cristo, o próprio Deus. Portanto, esse termo, tikvá, que ultrapassa o tempo, o espaço e entra em uma mansidão de infinito, é o permanecimento da confiança alinhada aos projetos de Deus. Também vem da raiz do esticamento de uma corda, conforme
ocorreu em Josué 2:18 aos versos 28, quando Raabe foi salva em Jericó. Alinhou-se em uma direção particular. Essa expectativa de que ela e sua família fossem salvos estava ligada não a si próprio ou a alguém, mas alinhada a um projeto divino. Deus quer salvar a cada um individualmente. O alinhamento à mente de Deus, ao projeto celestial, quando nossa expectativa está alinhada em algo material, efêmero, terreno, somos evidentemente frustrados. Ao aspecto grego, elpise significa bens além da morte. Platão reconhecia que a palavra elpis, do grego velho, permanecer confiante em uma promessa. A promessa de ressurreição que existe dentro da religião cristã, ela é a verdade, ela é a lífia, se assim usarmos o termo verdade ao aspecto grego. Convido os irmãos para 1 Tessalonicenses, capítulo 1, o verso 3. Paulo, à igreja de Tessalônica, em seu capítulo 1 e o verso 3. Capítulo 1 e o verso 3. Primeira Tessalônica, e o verso 3. Recordando-nos sem cessação da obra da nossa fé, e fé, façamos o uso da teologia sistemática, ela é a confiança irrestrita sobre tudo que Deus prometeu, do trabalho de amor. Amados, como é profundo a sabedoria. Como é profunda a sabedoria. O amor divino, o amor de Deus, e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Portanto, aqui o termo grego, elpise, permanecer confiante em uma promessa, a recordar-se sem cessação da obra da vossa fé, essa confiança restrita sobre tudo que foi prometido, do trabalho do amor, que essa ação constante de projetar-se para o outro é um atributo divino, direto de Deus, mas também indireto, a projetar-se o bem-estar do outro. Esse é um atributo do amor e da paciência. A paciência, que também é um fruto do Espírito Santo, que também está entre as 8 declarações do Sermão da Montanha, e da esperança, que é a expectativa alinhada ao projeto celestial. Amados, nós abrimos o conceito de esperança, o aspecto mais profundo judaico, que é o alinhamento, essa expectativa nossa alinhada a projeto divino para cada um individualmente. Quando nossa expectativa está alinhada com a mente e os projetos de Deus, certamente somos aliviados em nosso Senhor Jesus Cristo diante de Deus, nosso Pai. Também existe o aspecto latino, spes, mas o aspecto que os romanos usaram para a esperança está bem distante do aspecto judaico, senão um simples momento feliz futuro. Se o momento é feliz futuro, para o pensamento romano, isto é esperança. Voltemos agora para o Evangelho Sinóptico de Mateus, e para dar prosseguimento ao estudo específico voltado ao capítulo 5 do Evangelho Sinóptico de Mateus. Jesus está à Galileia e dá seu início ao ministério da Galileia, e um monte a 155 metros entre as cidades de Corazim e Cafarnaum, ambas 3 quilômetros de distância. A terceira declaração: felizes os mansos, porque a eles herdarão a terra. Felizes os mansos, porque a eles herdarão
a terra. Amados, os mansos são todos que não fazem uso da força, que não fazem uso da violência para conquistar algo. Quem não usa poder, força, a beneficiar-se somente a si próprio. O próprio Jesus não usou seus impulsos ou benefícios, forças, para conquistar benefício próprio, mas para benefício dos outros, conforme Salmo 37, dos versos 1 a 12. Quem domina a ira, a vingança, esse é manso. E existe a declaração para esses abençoados: os mansos, porque herdarão a terra. Isso não é uma condição, é uma declaração de bênção para todos os filhos de Deus. A sequência próxima. Bem-aventurados os que sentem fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. O conceito, aspecto judaico de justiça, tzedek, significa restauração de relacionamento. Quando existe uma restauração de relacionamento que foi atingido, e ele torna-se certo, isso está ligado ao termo de justo. Justo é quem vive e mantém relacionamento restaurado. Mantém relacionamento certo com os outros e com Deus. Justo é alguém que mantém relacionamento certo, que restaurou e procura restaurar relacionamentos com os outros e com Deus. Esta fome é o sinal de vida. Se vivemos sentindo fome, se morremos não sentimos fome. Quem anseia pelos bons relacionamentos, este é faminto. Quem sente fome e sede pela restauração dos relacionamentos, esses serão saciados. É uma declaração. A próxima declaração. Macari, felizes os misericordiosos, porque a eles alcançarão misericórdia. Amados, existe uma sequência lógica das declarações em que a quinta, a quarta não vem antes. Existe uma sequência da primeira, segunda, terceira, quarta. Quinta, sexta, sétima, oitava. Ora, quem é abençoado pela bênção emocional, do verso 4, quem é justo, do verso 6, não sentirá dificuldade de ser misericordioso? O perdão é uma espécie de misericórdia. Deus é misericordioso com o seu povo, com o seu filho. E nós, nascidos da água do Espírito, é evidente que trazemos esse caráter da espécie de misericórdia e o perdão. Deus concede oportunidade para que estejamos em pé e nós também sentimos a necessidade para que alcancemos e entreguemos, apresentemos a oportunidade para os outros também. A empatia, o altruísmo são intrínsecos a todo nascido da água do Espírito. O próximo. Felizes os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Amados, os limpos, aqui conforme Salmos 24, 3, verso 5, referem-se aos leais, que são retos diante da lei, e são íntegros, são devotos e são santos. Integridade nada mais que são decisões vindas do ser em sua totalidade. O ser que vive sem conveniência. Somente puro, o santo, pode sentir Deus. Conforme 1 Timóteo, capítulo 1, 17 e capítulo 6, 16, Deus é invisível e habita em uma luz inacessível. Somente quem é santo, puro e íntegro pode percebê-lo e senti-lo em sua vida. É por essa razão que o não íntegro, o falso, o corrupto não pode sentir a Deus.
não pode sentir a Deus, porque Deus é espírito, é invisível, e somente o puro pode sentir em sua vida, pode percebê-lo. Deus é invisível e habita em uma luz inacessível. Somente o puro pode senti-lo em sua vida. Convido os irmãos para 1 Timóteo. Paulo escreve a Timóteo, que estava em Macedônia, e essa epístola foi escrita entre 64 e 65 depois de Cristo, conforme está aqui o verso 3, como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires alguns que não ensinassem outra doutrina. Exatamente, amados, o íntegro, ele é alguém que vive as decisões totais sem conveniência. Ele é íntegro, ele não procura corromper-se, distorcer-se. Ele confessa quando está fraco, ele confessa quando está forte. Ele é natural. E ele busca a lealdade, um cumprimento da lei e vive em santidade. Expurga o mal de sua vida e procura viver em qualidade de vida, uma vida de acordo com os princípios divinos. Convido os irmãos para 1 Timóteo capítulo 1, 17. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao Deus único, sábio, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Deus é invisível e somente os puros podem senti-lo e percebê-lo. Damos prosseguimento à próxima declaração. São 8 declarações que Jesus fez sobre uma caverna lá entre a cidade de Corazim e Cafarnaum, ambas 3 quilômetros, o monte a 155 metros de altitude, há uma caverna chamada Eremus. Jesus fez em frente ao mar da Galileia esse sermão, que são declarações para todos já abençoados. Felizes, macari, os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Amados, a paz, ela é uma marca de todo justificado. Quem é justificado é um pacífico, é um pacificador. Pacificador, a marca, pacificador é quem procura resolução de conflitos. Se a paz é a marca de todo justificado, o pacificador é quem procura a resolução de conflitos. O conflito, os amados, não vem de Deus. Não existe conflito dentro do reino celestial. Chegamos agora a Mateus 18, dos versos 17 a 19. Continuemos ao Evangelho Sinóptico de Mateus, agora o capítulo 18, do verso 17 ao 19. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considere-o como um gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes em terra será ligado nos céus, e tudo o que desligardes em terra será desligado nos céus. Amados, observa a declaração de que existe aqui o termo esperança, que é uma expectativa alinhada à ideia, ao projeto celestial. Portanto, o pacificador, se não vier ser íntegro, se não vier ser alguém que busca relacionamento certo, que sente a necessidade de manter relacionamento dentro da companhia, dentro da família, dentro da comunidade, não pode ser um pacificador. Também alguém que não usa de poder e força para benefício próprio, conforme a terceira declaração. A segunda declaração, alguém que sabe que vive um mundo sofrível, que não é possível sair do sofrimento,
e que existe o reconhecimento de Deus diante do sofrimento, mas que existem forças concedidas pelo Espírito de Deus para vencer as fraquezas, os erros. A bênção emocional, que aparentemente é algo de impedimento, não é impedimento, não é algo que estorva, é algo que nos ajuda a ganhar força, porque assim nós tornamos mais sensíveis. E por fim, a primeira declaração, que é o reconhecimento da mortalidade, da inferioridade, que o homem não pode alcançar a salvação por si próprio, por seus meios. Quando chega a pacificação, é alguém então que procura a resolução de conflitos. Todo filho de Deus é pacificador. Convido os irmãos para 1 Tessalônica, capítulo 5, verso 23. Abramos agora a epístola de Paulo a 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e o verso 23. E Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O próprio Deus, aqui refere-se à conduta de paz. Deus é Deus de paz. Vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e a vossa mente e o corpo, e sejam plenamente conservados e irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, o capítulo 5 da epístola refere-se aqui à parte da santificação. Paulo, enquanto o capítulo 1 ao 3 trata sobre retrospectiva, salvação e temas como implantação, a epístola Tessalonicenses, do capítulo 4 a 5, trata sobre prospectiva, santificação e irrigação. Amados, são conexões. A próxima, a finalização, o resultado das declarações pronunciadas de Jesus ao Monte das Beatitudes, sobre a caverna Éremos, lá entre Corazim e Cafarnaum, ao monte de 155 a 155 metros de altitude, inicia o ministério a Galileia. Agora, a conclusão, o resultado, capítulo 5, do verso 10. Felizes os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque a eles é o reino dos céus. Amados, o resultado do somatório da humildade, da mansidão, do relacionamento dos justos, dos misericordiosos, dos puros, dos pacificadores e dos que vivem a bênção emocional diante de um mundo mau, de forças antagônicas do mal, que se opõem a essas declarações divinas, é essa perseguição. É inevitável que todo humilde, todo manso, todo misericordioso, todo puro de coração, todo pacificador, todo justo e todo que apresente emoção, bênção emocional, não sofra perseguições. O mal não quer e se opõe a essas declarações divinas. Se opõe ao caminho de Deus. Mas há esperança, conforme Mateus 5, os versos 11 a 12. Mas felizes sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentirem, a dizer todo mal contra vós, por minha causa. Exultai-vos, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram ante vós. Desafio para quem vive em um mundo decaído de 6.000 anos de pecado, mas que ainda existe esperança para todo nascido da água e do Espírito. Que essa mensagem, que esse estudo seja fortalecedor, revigorador para a vossa vida. Até o próximo encontro e amém.